noite, irmãos. Que a paz esteja convosco, amém? Como vocês estão? Vamos agora iniciar mais um culto, amém? E eu quero começar perguntando se você já leu o livro de Esdras. Isso, tem o livro de Esdras na sua Bíblia, tem na minha Bíblia e tem na sua Bíblia. Eu vou fazer aqui um breve resumo para que a gente possa se situar na história e extrair algumas lições, né, que a gente pode aprender no contexto do livro de Esdras, tá bom? Primeiramente, quem era Esdras? Ele era um sacerdote, escriba, que liderou um grupo que estava exilado na Babilônia ao retorno deles a Jerusalém para a reconstrução do templo. Certo? E é exatamente sobre isso que o livro de Esdras trata. Ele traz esse relato, né, do povo de Israel que estava exilado na Babilônia e que retornam em 2 grupos a Jerusalém para a reconstrução do templo. Eles foram libertos através de um decreto do rei Ciro, que era o rei da Pérsia, em cumprimento de uma promessa de Deus, que lá no capítulo 1 fala que através do profeta Jeremias, né, Deus ele havia feito essa promessa de que eles iriam retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. Então, em cima dessa promessa, né, foi feito esse decreto e eles retornaram a Jerusalém. Foram libertos, né, do exílio e voltaram para Jerusalém. Ao chegarem lá em Jerusalém, Jerusalém era apenas ruínas. E quando nós nos deparamos com uma situação assim em nossas vidas, onde parece que é o fim, que tudo acabou, que não tem mais jeito, não tem mais saída, nós temos 2 alternativas. Primeiro, olhar para o problema e acreditar que realmente é o fim, ou confiar em Deus e acreditar que Ele está no controle de tudo, que Ele tem cuidado de tudo, de cada detalhe, e que Ele tem todo o poder para nos ajudar a recomeçar. Então, nós vamos ver aqui o que os israelitas decidiram, né? Eles chegaram lá em Jerusalém estava só o caco, a ruína, né? Em Esdras 3:3, abre aí sua Bíblia, Esdras, capítulo 3, versículo 3. A minha versão é NVI, eu vou ler da minha versão e vou ler também na NTLH. Diz o seguinte: apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor. Na versão NTLH diz assim: mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes, então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Quando nós lemos o livro de Esdras, né, e se você ainda não leu, eu convido você a ler, nós percebemos que as circunstâncias ao redor deles não eram nada favorável. O templo estava completamente destruído e ainda tinha aquele povo que queria atrapalhar, né? Porque eles escreveram uma carta lá para o rei, dizendo que ali estava sendo reconstruída uma cidade problemática, que eles não iriam mais pagar imposto, enfim, literalmente jogando água na reconstrução do templo. Então, a situação para eles ali não era nada favorável, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, independente das circunstâncias ao teu redor, existe uma promessa sobre você. Existia uma promessa sobre o povo de Israel, que eles iriam reconstruir o templo, né? E havia uma promessa sobre eles. Qual era a promessa? Que o templo seria reconstruído. E aí o que foi que eles fizeram? Cruzaram os braços e esperaram. Não. Eles receberam a promessa, se prepararam, se juntaram e se moveram debaixo daquela promessa. E o que eles fizeram? Foram para Jerusalém, se organizaram, planejaram tudo e depois de 7 meses começaram a reconstrução do templo. Existe uma promessa sobre sua vida, amém? E isso nos dá a segurança para recomeçar. Independente das circunstâncias, independente do caos instalado ao nosso redor, independente dos problemas, existe uma promessa sobre nós. Deus ele está conosco todos os dias. Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele nos direciona, Ele nos dá a vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Amém? Então, descruze os braços e se mova debaixo da promessa que Deus tem para a sua vida. Um segundo ponto importante que nós podemos aprender também com o livro de Esdra é que ele fala aqui no início, apesar do receio, né, em outra versão, apesar do medo, então, eles tiveram medo, mas eles venceram o medo. Então, vença os seus medos. O medo, eles sentiram medo, mas o medo ele não os impediu de prosseguir, ele não paralisou o povo de Israel. Eles continuaram, apesar desse sentimento de medo, mas eles prosseguiram. Então, não tenha medo de recomeçar. Confie na promessa de Deus para a sua vida. Você acredita que Deus tem o melhor para você? Deus, ele tem o melhor para você. É algo extraordinário que vai muito além do que aquilo que a gente espera ou daquilo que a gente imagina. Então, o que é que nos impede de avançar? O que é que te impede de avançar? Prossiga, vença os seus medos. Não tenha medo de recomeçar. Deus, ele está com você, ele está comigo, ele está conosco. Não permita que o medo paralise você. Amém? E por fim, nós observamos também nesse mesmo versículo, qual foi a primeira coisa que eles reconstruíram? Construíram o altar. Então, a primeira coisa que eles reconstruíram, isso mesmo, o altar. Então, antes de reconstruir as paredes ao redor, nós precisamos reconstruir o altar dentro de nós. Não adianta eu querer reconstruir ao meu redor e dentro de mim está tudo destruído, um caco, eu toda machucada, arrebentada, não adianta. Não foi por acaso que eles começaram a reconstrução pelo altar, porque essa é a necessidade do ser humano. A nossa mudança, ela começa de dentro para fora. Não adianta eu querer mudar as coisas ao meu redor e por dentro eu continuar do mesmo jeito. Amém? Quando essa reconstrução ela começa ao redor, ela dá uma impressão de que acontece tudo muito rápido. E quando essa reconstrução ela começa no altar, diferente do que a gente pode observar de quando começa ao redor, que é muito rápido, ela é uma mudança definitiva. E essa é a intenção do coração do nosso Deus. É isso que Deus quer. Uma mudança definitiva, então de dentro para fora. Então foi exatamente por isso que a reconstrução ela começou no altar. Por isso nós devemos começar a reconstruir pelo altar, pelo nosso coração, pela nossa alma, dentro de nós. Amém? Então existem ruínas que a gente carrega com a gente. E são exatamente essas ruínas que Deus quer reconstruir para que a nossa vida seja leve e não pesada, angustiante como tem sido. Isso que você tem passado, isso que eu tenho passado, não se compara àquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Se mova debaixo da promessa que Deus tem para a sua vida. Amém? Você pode até ter desistido de algum sonho, mas Deus não desistiu de você. Existe poder no nome de Jesus. Então não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo. Comece pelo altar. A mudança começa dentro de você. A mudança começa dentro de mim. Amém? Essa era a palavra que gostaria de trazer para nós hoje. Agora eu gostaria que você, aí na sua casa, fechasse seus olhos. Vamos orar agora. Amém? Independente das circunstâncias, independente do que você tem visto ao seu redor, Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos, Senhor, neste momento, Pai, te agradecer. Te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu zelo para com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado, Pai. E o nosso coração é grato a Ti por isso, Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos instrui, Pai. Nos direciona, Senhor, pelo caminho que o Senhor tem determinado para nós, Senhor. Não nos permita, Senhor, não nos deixe que nós venhamos desistir daquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor,
viver os teus sonhos, viver, Senhor, os teus planos, aquilo, Senhor, que o Senhor sonhou para as nossas vidas. É isso que nós queremos viver, Pai. E nós reconhecemos, Senhor, as nossas falhas. Nós reconhecemos, Senhor, que isso precisa começar a partir de nós. Nós precisamos dar o primeiro passo de querer, Senhor, essa mudança, Deus. De querer, Senhor, recomeçar. De querer, Senhor, que haja essa reconstrução, Pai. Sabemos que o Senhor está pronto para agir em nossas vidas. E que nós precisamos agir para que o Senhor venha, meu Pai, nos abençoar. Para que o Senhor venha, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, Senhor, a cada um, Senhor, que está assistindo, Deus, esse vídeo na sua casa. Que o Senhor possa adentrar a cada coração, a cada lar, Senhor. Restaura, renova, Senhor. Em nome de Jesus, cumpre, Senhor, a tua vontade e o teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus, porque há poder no teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Boa noite. Que a paz esteja convosco. Amém. Tchau. E até a próxima.